Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast. Estou aqui com Cristina Pessim. E, amiga, estou muito feliz de estar aqui com você. Estamos nos desafiando, né, pela primeira vez. Primeira vez. Eu já gravei podcast, mas como convidada. Agora o desafio é um pouquinho maior. Agora nós duas vamos comandar isso aqui. E a ideia do podcast, para o pessoal entender, né, Cris, surgiu das nossas conversas mais íntimas, inclusive, porque... As mais íntimas não estarão aqui. Gente, por favor, tudo tem limite. A gente vai trazer aqui alguns assuntos íntimos, mas vamos lá, né? Algumas coisas continuarão guardadas, as 7 chaves. Mas a ideia veio, né, Cris, dessa nossa relação de amizade que já dura 20 anos. E a gente já foi lá atrás, né, parceiras de negócio. E há mais ou menos 5 anos nós estamos, né, novamente essa nova jornada como parceiras de negócio. E, gente, tem muito assunto. Quando a gente começa a falar, rende, né? Rende. É aquela coisa de amigas mesmo, gente. E a gente sempre tem assunto. A gente é aquelas pessoas que falam no Facebook, nos memes. A gente consegue falar no Instagram e no WhatsApp. Tudo ao mesmo tempo. E assuntos completamente diferentes. Inclusive, às vezes a gente tem que parar, respirar e falar, opa, peraí, qual é o assunto agora? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. E muita gente brinca com a gente. Eu queria saber o que vocês tanto falam, o que tem, quanto assunto. Ficam curiosos para saber nossas opiniões. Porque mesmo no Instagram a gente acaba sendo reservado em algumas coisas, polêmicas e tal. E a gente resolveu, então, dividir com vocês os nossos assuntos. Dos mais inteligentes. Exato. A gente também quer dividir os engraçados. Então, a ideia daqui é que seja de uma forma muito informal as nossas conversas, né, amiga? Exato, assim como a gente faz quando a gente tá em casa, né? Às vezes a gente tá lá... Só tá faltando vinho. Gente, tá faltando vinho. E isso eu concordo. Quem sabe no próximo a gente traz o vinho aqui. Eu dei a sugestão do Winecast. O Winecast, gente, quem sabe? A gente ainda não tem nome para esse podcast. Quem sabe o Winecast é uma opção. Mas a ideia justamente essa, é trazer desde os nossos papos mais cabeça, né, Cris? Porque que a gente adora, gente. 90% dos nossos papos são cabeça. A gente tem muito papo cabeça, a gente vem se desenvolvendo nesses últimos anos, a gente vem trabalhando muito a mentalidade e a gente gosta muito, né, de conversar sobre coisas sérias, sim. 90% do nosso assunto é sério, mas tem 10%, gente, pelo menos, que é muito divertido. E a gente vai trazer essa diversão pra cá também. Mas mesmo os 90 sérios, a gente adora ter uma pitada de humor, né, Ana? Que a gente não consegue não fazer brincadeira com absolutamente tudo, né, amiga? Tudo com um sorriso, né, é mais gostoso, leveza, né? Com mais leveza é mais gostoso, isso é uma coisa que vem norteando, né, as nossas vidas. A gente brinca que mesmo naqueles momentos mais desafiadores, a gente continua fazendo piada, né? A gente adora, a gente não perde a piada nunca. Eu mesmo faço piada de mim o tempo inteiro. Eu sou bem rapidinho, eu sou aquela que faço a zoeira comigo antes, pra não deixar pra Ana fazer. Porque se eu deixar pra Ana fazer, eu tô ferrada, tá? Vocês vão ver. Gente, não, olha, esse episódio aqui, só pra contar coisas engraçadas de viagem, gente. Olha, vai render. Ela pensou bem antes de falar, porque eu olhei pra ela. Gente, a vida animada. Quem não segue no Instagram sabe. Mas então tá, Ana, vamos lá. Agora que a gente já começou a ideia, hoje a gente quer falar um pouquinho de algumas coisas mais de mentalidade, coisas que mudaram. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Ana, quando que tu sentiu, qual foi o start, assim, que tu sentiu de mudança? Porque eu brinco que você sempre, nós sempre fomos muito amigas, só que nós éramos muito diferentes olhando de fora, né? A Ana, vamos dizer, era mais conservadora. Eu sempre fui aquela pessoa mais intensa, vou viver a vida. E a Ana era o modelo perfeito da vida. Ana, me diz aí, como foi o start? Como foi esse desenvolvimento pessoal? Você entende que isso foi do desenvolvimento? Como que veio essa mudança toda aí, essa transformação? Ai, gente, é difícil, né, falar sobre essa transformação, tentar pegar o início disso tudo, mas eu acho que a maturidade, né, ela vem e nos traz, né, coisas novas. Eu fiz faculdade de Direito, logo no início da faculdade, eu achei que eu tinha me encontrado, né? Eu comecei a focar a minha carreira no direito previdenciário e acho que tem aquela pompa, né, da advocacia, aquela coisa mais formal. E eu acabei ficando um pouco mais formal, mas chegou no momento que eu falei, gente, mas não sei, será que essa aqui sou eu? E eu comecei, acho que a
a idade veio, a gente vai ficando mais Dá segura. pra colocar foto assim? Não, gente, não precisa avacalhar, gente. Foto dela bem... Não precisa avacalhar. Mas acho que a segurança também, né? Quando você vai ficando mais madura, você vai ficando mais segura e aí você consegue mostrar melhor quem você é de fato. Acho que foi esse processo que eu passei ao longo dos últimos 5 anos. E se botasse em foto, a gente dava para dar risada, né? Dava. E assim, né, é uma mudança, até você se descobrir, né? Eu tenho notado muito isso até em mim, sabe, Ana? Eu tenho te falado muito. Às vezes a gente demora para descobrir quem a gente realmente é e ter a coragem de assumir as nossas posições, as nossas posturas, as nossas opiniões, né, Exato. gente? Que eu sempre fui muito cheia de opinião, né? A Cris sim, gente. Eu sempre, gente, lutei pelas minhas causas. A Cris sempre defendeu com unhas e dentes algumas causas. Vou viver a minha vida. Eu sou intensa, gente. Eu tava até rindo sobre isso com o Dani. Eu disse assim, agora eu só falo de academia. Só fala... Gente, às vezes a Cris... Eu vou contar aqui um parênteses. A Cris, às vezes, ela fica monotemática. Agora... Eu mesmo sou, né? Agora o momento é agora o momento é academia, gente. Agora quer falar de treino, quer falar de exercício... 4 anos de alimentação. Com a Cris. Aí chamem a Cris que ela vai ter assunto de sobra para conversar. 4 anos foram do Terra, gente. É assim mesmo. Eu acho que a grande diferença que a gente tem na nossa personalidade é isso. Eu sou muito, muito intensa. Mas, Ana, sabe que eu acho que o divisor que aconteceu pra mim é que eu entendi que nessa intensidade eu aprendi a botar disciplina. E aí eu entendi que intensidade com disciplina trazem resultados surreais. Né? Eu sou a maior fã hoje do termo disciplina, de falar de disciplina, porque eu virei obcecada por isso. E eu brinco, todo mundo tem disciplina, né, Ana? Ou você tem a disciplina que te leva para o fracasso, dentro das suas escolhas, ou você tem disciplina que te leva para o sucesso. Exato. Né? Então, eu acho que o diferencial que mudou talvez um pouco, eu fiquei mais conservadora depois de um certo tempo. A gente aprendeu a dosar. A gente misturou um pouco, assim, houve um equilíbrio. Houve um equilíbrio, né? E, Ana, um dos nossos assuntos preferidos vem a questão da mentalidade, né? Que a gente ama, e é um dos assuntos que eu sou meio monotemática. Na verdade, eu gosto de falar de mentalidade, academia e... Ih, gente, essa parte aí, fica pro... Será que o pessoal vai querer saber o tema do sobre... Porque gera curiosidade, né, gente? Deixa eu falar aqui que às vezes a Cris mostra umas imagens ali no Instagram dela e a gente sabe que gera uma polêmica. O povo gosta de saber, né, amiga? Minha vida é novela. A vida é uma novela, ó. Tem até medo de aparecer com alguém aí, gente. Dá até medo. Até um prato a mais na mesa, às vezes, é motivo. O café da manhã de quando eu mudei para o apartamento, gente, foi hilário, assim. Era uma semana, até minha irmã veio perguntar quem está tomando café da manhã comigo. Eu falei, gente, o prato a mais gerou tanta polêmica. Mas é muito divertido, né? E às vezes, olha, gente, a gente aprende a usar isso com inteligência, né? Exato. Mas a descrição é o nosso lema. Exato, gente. A gente não tem que se complicar. Mas vamos voltar para a mentalidade, né? Vamos no papo sério, volta. É assim, gente, eu falei que a gente ia ser a gente. A gente ia ser a gente, a conversa. Só que não vai dar para ser 100% a gente, porque o pessoal acompanhar a gente mudando não vão entender nada, a gente vai ficar confuso. Aí vamos lá, concentra. Então vamos falar agora sério. Ana, você já gostava na tua época do direito ali, dessa questão de mentalidade, ou foi algo que você veio descobrir depois, realmente esse desenvolvimento todo pessoal, essa parte mais de estudo e desenvolvimento pessoal, foi quando você conheceu a doTERRA? Não é um podcast sobre doTERRA, gente, é um podcast sobre a vida, sobre mulheres, sobre várias coisas que a gente adora falar. Cris, eu sempre gostei, mas com certeza depois, né, do meu início de negócio na doTERRA foi que eu verdadeiramente me abri para me desenvolver mais. Eu percebi que eu precisaria passar, né, pelos estágios de liderança que começava por mim, para eu poder liderar depois um time. Mas a questão da mentalidade, eu sempre vi isso como algo importante, e eu conto que eu sou uma garota de sorte porque ao longo da minha vida eu convivi com pessoas de sucesso.
E eu sempre fui eu sou mais de observar do que de falar, né? Você me conhece, às vezes eu sou aquela pessoa que tô mais quieta na roda. Peraí, gente, isso é quando ela tá com os outros, porque comigo ela fala bastante, vocês Não, vão eu ver falo aqui. bastante, mas não, com certeza. Mas assim, quando eu tô numa roda, Ela, eu gosto muito de escutar, né? Eu gosto muito de absorver. Eu confesso que eu gosto mais de aprender do que de ensinar. Mas eu sempre observei muito, né, as pessoas que tinham ali nível de sucesso a mais, e eu gostava de ver como aquelas pessoas se portavam, o que elas faziam, como é que era, né, a rotina delas e tal. E eu percebia que o desenvolvimento da mentalidade era algo fundamental. E quando eu comecei o meu negócio na Doterra, foi quando realmente deu o start. Eu comecei a focar mais nisso em determinado momento ali. Eu vi que era fundamental para continuar avançando. E foi ali que começou. eu lembro da nossa conversa aquela vez, logo que tu começou dentro da Doterra, eu já tinha experiência dentro desse modelo de negócio, e aí eu lembro que eu te disse uma coisa, não sei se você lembra dessa conversa, que eu Lembro, disse assim, lembro. Ana, eu quando entrei nas vendas diretas e comecei porque a venda direta traz muito desenvolvimento Uhum, pessoal, né? Porque uhum, você começa a estudar liderança, uhum. né? Você vai precisar liderar pessoas, então você vai ter que se desenvolver, você vai aprender, né? A primeira pessoa que você tem que aprender a liderar é você mesmo, Exato. né? E aí eu para mim entrar nesse mercado era assim, eu saí da bolha que eu vivia, a tal da Matrix. Eu até hoje não assisti esse filme Matrix, acho que eu preciso Eu assistir. já assisti. E porque você vai sair, né, daquilo que todo mundo te fala e você vai começar a ter novas percepções, que é o tal do desenvolvimento pessoal, ao ponto de você chegar e ter mais opiniões, se transformar, né, começar Uhum, a perceber uhum. que realmente você vive numa bolha onde as É, pessoas dizem tudo que você tem que fazer, né? E eu lembro que eu disse isso pra você, eu só não tinha falou. noção do Do quanto quanto. você ia sair da bolha. Eu lembro realmente. Você falou pra mim, eu não sei, amiga, se você vai fazer desse negócio o negócio da tua vida, mas uma coisa é certa, se você se abrir, que você vai se desenvolver tanto, que qualquer outra coisa que você faça daqui pra frente, você vai fazer de uma forma diferente, né? E Exatamente. com certeza, eu tenho uma Ana antes e uma Ana depois. Não Muito tem claras, né? como medir, assim, o quanto eu me desenvolvi. Aqui já deixo meu muito obrigado, né? Minha amiga querida que acabou fazendo esse convite especial e que gerou uma transformação tão positiva na minha vida. Obrigada, amiga, obrigada. É engraçado que todo mundo fala, ai, eu queria tanto que a minha amiga fizesse comigo e tal. E, gente, só que é muito engraçado. Eu e a Ana, nós somos amigas há 20 anos, a gente já teve um outro negócio antes na área Uhum, de moda, né? Mas é muito engraçado que desde o começo, mesmo quando a gente era mais diferente, assim, sempre falava, amiga, a gente ainda vai fazer alguma coisa diferente, a fala. gente ainda vai fazer alguma coisa. A gente tinha muito isso e a gente sabia que não era algo pequeno, era algo grande, Uhum, né? E a gente tem vários valores. Eu acho que o que mantém relacionamentos, né, e o que mantém a nossa amizade são os valores semelhantes, né? Os valores aí que a gente traz muito enraizados e que são iguais. É muito sim, fácil para a sim, gente sim. conseguir ter um assunto É, bacana justamente, é. acho que pela questão dos Dos valores, valores, né? com certeza. Eu acho que isso é em qualquer relação, né? Qualquer tipo de relação. Apesar de sermos diferentes em muitas coisas, temos, né? Mantemos A os base dos mesmos valores. valores, essa base que faz a amizade perdurar aí por 2 décadas. E vocês estão vendo como é que é a gente conversando, a gente já mudou de Já, assunto já, gente, 200 já tá vezes, um é assim caos, já tá mesmo. um caos. É assim que faz podcast, gente, é assim que faz podcast. Eu acho que o nosso tá um Tá um pouco, pouco tá acelerado, diferente. Acho que, tá? eu acredito, Cris, que as pessoas normais, elas tragam uma pauta. É. E eu acho que a gente Amiga, não. tu que é organizada, eu tava É, esperando isso eu de acho que ti. agora é aquele momento que Eu teria sou uma música, intensa. aquela música engraçada, né? É. Que mostra que a Produção. gente, a gente tinha que ter um roteiro, Tinha né? que ter roteiro, A né? gente tem que contratar alguém para fazer o roteiro, será? Vamos. Quem que a gente contrata, Dani? Viu, gente? Porque assim, aqui não tem um roteiro, não sabe por onde vai. É igual quando você começa o teu negócio e tem Mas que não é ter assim um. que faz podcast? A gente tá precisando das atividades pipes. A gente está precisando lá dos materiais, né? Os materiais Oficiais. Cadê o oficiais. material oficial? Vamos lá, não tem problema, gente, mas a ideia é essa mesmo, descontrair. Na próxima a gente quer que vocês mandem perguntas aí, A gente vai, né? vai, vai, vai levar
essa questão a vocês, para que vocês nos ajudem, né? Trazendo perguntas, que temas que vocês gostariam de ver aqui. Só não perguntem quem é o prato a mais na Não, mera porque do esse aqui café da não manhã de conta. O dia que Cristina a Cristina Pessim, Pessim contar, porque vocês fiquem muito felizes, que é tudo, velho. é pra tu. Vicente falou pra mim que a tia Cris tem uma vida boa. Agora vai virar um podcast Ai, de zoar a ai, Cris, é assim, gente. É assim, tá vendo? Aí vocês vão ver. Lembra da festa que a gente foi de Anjinho e Diabinho? Quem que era o Anjinho? Era eu, gente. gente, Vocês vão agora tinha que conhecer. botar a foto Vocês vão. Põe uma foto aqui. foto, ó. Aqui tá a foto. Qualquer coisa a gente traz a foto do próximo. Ai, gente, foi engraçado. A gente tinha uma festa fantasia, que depois, na verdade, acho que não era bem a fantasia, mas a gente entendeu que era pra ir fantasiada. Silvia, você nos sacaneou, porque você disse que a festa era fantasia. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que a festa não era fantasia, era temática de, tipo... Mas tudo bem, a gente é intensa, como a Cris falou, a gente se animou, né? Um dia eu dormindo, eu tive um insight, falei, cara, vamos de diabinho. É que o meu vestido era branco e o seu era vermelho. Exato, a Cris ia com vestido branco, eu ia com vermelho. Falei, cara, tá aí, ó, anjo, né, Cristina? E aí, vai de vestido branco, eu tô de vermelho, vou de diabinho e tá tudo certo. E assim resume a nossa amizade. É o anjo e o diabinho, uma falando para a outra, vamos, e a gente vai. Exato. É outro meme que a gente botou. Outro meme. E foi assim que a gente veio para Doterra, né? Ana, mas a gente tá brincando muito aqui. Mas a gente leva as coisas muito a sério. Com leveza, mas a gente leva muito a sério, Ana. Então, vamos tentar entrar um pouquinho agora nesse lado. O que você acha que é um fator que foi, assim, fundamental para você ter sucesso? Saber o que eu queria e o que eu não queria. Acho que quando eu comecei a entender o que eu queria e o que eu não queria, foi mais fácil eu ir me direcionando, né, para aquele lugar que eu queria estar. E eu fui uma pessoa que, segundo a minha mãe, eu sofria por antecipação. E quando eu percebi que isso me gerava bastante prejuízo em várias áreas, né? Eu comecei a me policiar mais, né? Eu comecei a entender que o problema não é o problema, né? O problema está em como você reage, né? O que você faz com o problema. Então, quando eu comecei a ter mais responsabilidade, entender que dependia de mim, né? Não dependia de mais ninguém. Quando eu comecei a entender o que eu queria, né? Quem é a Ana Carolina no final, o que ela quer. E comecei a mudar, aí vem o desenvolvimento, né, da questão da mentalidade, mudar essa minha postura diante dos desafios. Começar a encarar esses desafios como algo que vem para me fazer crescer e não como algo que vem para, né, minar os meus sonhos. Então, isso acabou ajudando muito. Eu tenho a minha teoria que a Ana chama de 5 minutos. Mas... 5 minutos. Ou ela falou que não ia brincar, mas ela trouxe a brincadeira, gente. Eu tô aqui bem quieta. Eu vou falar a teoria. Eu sempre acho que as coisas, os problemas são oportunidades disfarçadas, porque na verdade eles estão preparando. Eu falo, gente, é Deus olhando para ti e falou, tá, você quer isso mesmo? Eu vou te dar. Mas eu quero saber o quanto você quer, né? E eu falo por mim que às vezes a gente tem muita dificuldade de saber o que exatamente a gente quer. Às vezes é muito difícil a gente ter clareza, né? Eu às vezes tenho dificuldade em determinadas coisas de saber exatamente o que eu quero. Sim. Mas começa sabendo já o que você não quer de forma alguma. Exato. E aí o que você não quer, você vai eliminando. E aos poucos você vai começando a ter mais clareza daquilo que você quer. Eu sempre soube que eu queria ser bem-sucedida. Né, eu tenho a minha frase, né? Que eu gosto de coisas caras, né? Meus sonhos são caros e grandes. E quando eu falo de caros e grandes, é sobre várias coisas, né? Relacionamentos são caros e grandes, relacionamentos pessoais que tornam a gente tão felizes. Eu gosto de viajar. Hoje em dia, confesso que já gosto menos, sou bem enrolada, porque eu já viajei tanto. O problema é o aeroporto, né, gente? O problema não é a viagem. O problema é a mala que não chega. A mala que não chega, né? Mas, enfim. Exato. Então, gente, o problema, se você olhar para... Todo problema vai trazer uma oportunidade. Todo. Não tem um problema que não vem com uma oportunidade. Então, se você olhar para ele com carinho e você falar, tá, o que eu preciso aprender aqui, você vai sair rápido dele. O problema é que a maior parte das vezes a gente olha e fala, ai, por que isso está acontecendo comigo? Aquela história de se colocar como vítima, exato, né? E não como protagonista. Deixar de ser protagonista da história, virar vítima.
E com certeza, para cada problema, você pode encontrar uma oportunidade. Aí vem a história da percepção, né? Quando você começa a treinar o teu olhar, e mesmo em situações muito difíceis, né? Porque, gente, vamos combinar que ninguém tem a vida perfeita, né? Ninguém tem a Até vida porque a gente tá aqui perfeita. para evoluir. Qual é o sentido de você vir para cá e dar tudo certo? Exato. E aí, quando você começa, né, mesmo diante de episódios, né, ruins, né, situações trágicas muitas vezes, mas quando você começa a olhar aquilo ali e de alguma forma você conseguir extrair algo bom, você vai começar a mudar os teus resultados, você vai começar a se treinar para ter esse olhar mais positivo, porque se você para toda situação ruim, né, inesperada, que vai acontecendo, você começar a alimentar pensamentos ruins e aquilo te colocar para baixo, você vira o teu pior inimigo. Exatamente. Você vai ser o teu pior inimigo E eu gostei muito aquela vez que o Paulo falou no nosso almoço ali em janeiro, que ele falou assim, em todo problema existe uma oportunidade e em toda grande oportunidade existe um problema. Uhum. Os dois andam juntos, né? Existe se você tá ali olhando, beleza. Agora você tá num momento, às vezes, incrível, incrível. Você tá ali, você resolveu fazer um negócio, ou você tá na doTERRA e tá naquele mês que você sabe que você vai bater a qualificação. Por sinal, eu botei um meme que tá todo mundo rindo e compartilhando, né, da Rosário. Ótimo, aquilo ali é ótimo. Mas você vai estar ali fazendo, e de repente tudo ao seu redor vai começar a te testar. Uhum. Lembra quando eu bati Platinum que eu entrei no voo errar? Gente, do vamos contar essa história Vamos, engraçada? essa Vocês merece. conhecem, gente, eu vou falar uma coisa, gente, eu sou muito boa de fazer coisas difíceis. Assim, eu tenho especialidade. Assim. Não, a Cris é muito mais especialista que eu. Eu não conseguiria fazer, amiga, o que tu faz. Pensei em várias coisas. Eu sempre acredito que se eu consigo, você também consegue. Essa é a prática gente, não posso falar porque vai que, né? Vai que deixa ela contar. Eu também achava ela vai contar a história. Mas, gente, olha só. Num mês que eu queria muito bater Platinum, para quem não faz doTERRA aqui, gente, é uma qualificação, a gente tem um plano de carreira, uma qualificação bacana. Na época quase não tinha Platinum no Brasil, quase não tinha presidente, não tinha quase nada. Quase não tinha nem doTERRA ainda. E a gente. E aquele mês, aquela correria para bater. E tínhamos um evento no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu comprei a passagem e eu ainda fiz questão de comprar uma passagem com voo direto. Era o Leadership, né? Era o Leadership. Nosso primeiro leadership. E eu queria com voo direto para não ter que passar, né? Trocar a conexão, essas coisas. E eu, gente, eu falei, eu sou intensa, eu sou aquela pessoa hiper focada que acaba virando atrapalhada. Né? A gente vai demorando a entender. E eu sou aquela pessoa que, ao mesmo tempo que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando eu foco em alguma coisa, gente, eu esqueço tudo que... Exatamente, eu esqueço tudo que tem em volta, gente. Eu esqueço. Às vezes eu me pego que eu não sei nem onde eu tô. Eu não sei se tem alguém que é assim, mas eu às vezes chego a esquecer de onde eu tô, tanto que eu entrei na minha cabeça. E eu tava antigamente o aeroporto aqui em Floripa, ele não tinha aqueles braços de aeroporto, você entrava na pista. Exato. E eu tava ali no telefone resolvendo um monte de coisa, imagina, pra bater meta, e eu falando no WhatsApp e tal, e não sei o que, correria indo pro leadership. E eu peguei e eles liberaram, só que eles liberaram 2 voos, 2 filas ao mesmo tempo. E eu só fui seguindo, gente, eu sou rainha de fazer isso. Eu só fui seguindo a pessoa na frente. Ela foi. E eu entrei no voo. O meu voo era da Gol direto pro Rio de Janeiro. Galeão. Essa história é muito boa. E eu tinha que chegar cedo, porque nós tínhamos uma reunião lá com a equipe. Antes do evento, eu fui antes por causa dessa reunião. Quando eu entrei no avião, sentei e continuei lá. E eu só procurando a internet para poder acessar a internet e continuar resolvendo o que eu tinha que resolver. E fui e tal. Quando, de repente, o piloto começa a falar, boa tarde, em alguns minutos estamos aterrissando em Congonhas. Aí eu olhei um lado, olhei o outro, vi todo mundo assim de terno e coisa. Rio de Janeiro, ninguém ia viajar assim, né? Eu olhei e falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí eu olhei, Aí eu lembrei de alguém que tinha me falado alguma conversa de que juntou com a Gol. Eu falei, mesmo, será que deu uma fusão? Olha só, gente, a pessoa criativa.
Ela arranja solução até pro problema dela de entrada. Agora. Aí eu falei, mas... Aí eu virei pro casal que tava do meu lado, eu falei, esse voo não é pro Rio de Janeiro? Não, esse voo é pra Congonhas. Eu falei, mas eu comprei um voo direto. Eu chamaria o moça, olha... E quando eu mostrei o meu ticket, Ana, eu estava no voo errado, na companhia errado, tudo errado. E, gente, aquele voo estava lotado. Alguma coisa era para não entrar naquela outra nave. Aquele voo estava lotado e o único lugar que não foi lotado era a cadeira que eu sentei. Olha que loucura, Ana. Não, foi... E eu estava sentada na minha poltrona. Olha né? só. Aí o moço não sabia o que fazer, porque também é irresponsabilidade deles, né? Erro deles. Aí eu cheguei, na mesma hora eu cheguei lá, me botaram em contato com a Gol. E aí é um pânico, mas eu já fiquei sabendo que não é tão raro assim, tá? Nossa. A gente não escuta falar muito, o rapaz ali tá dando risada, assim, eu entrei no voo errado. E não só, né, é a cidade errada, a aeronave, né, a companhia. Gente, quando eu faço alguma coisa, eu falei pra vocês, eu sou intensa, eu faço bem tudo. feito, eu não sei fazer as coisas mais ou menos, até quando eu faço besteira, eu faço direito. E, gente, eu fui. Aí eles, não, vamos resolver. Aí eu falei, olha, senhora, eu preciso estar no Galeão tal hora, porque eu tenho uma reunião. Não tem problema. Graças a Deus foi em São Paulo, graças a Deus Congonhas, ponte aérea, rapidinho conseguiram me colocar. Cheguei no Rio de Janeiro, gente, desci, estavam indo me buscar no aeroporto, tudo certo, beleza, deu certo. Não, gente, me botaram no Tom Jobim, eu não vi. Eu fui parar no Tom Jobim. E aí, para não incomodar tanto, peguei um Uber na metade do caminho, pegaram na metade do caminho para eu poder. Cheguei na reunião e ainda assim, gente, estou no nível mais alto do plano de carreira da Terra, mesmo desse jeito atrapalhado. Que, gente, não é atrapalhada, é hiperfoco. A minha função era chegar no Rio de Janeiro e dar resultado pro time. Foi isso que eu fiz. E eu sou muito, assim, hiperfocada. Eu beiro a atrapalhada e estava nada, porque, cara, sem brincadeira. O povo vai dizer que é desculpa minha. Eu lembro desse dia, o meu voo era um pouco mais tarde, eu estava no aeroporto de Floripa, e quando você me mandou mensagem, amiga, tô em São Paulo. Eu falei, como? Mas ela não estava indo pro Rio de Janeiro? Eu tô indo pro Rio de Janeiro também. Gente, eu custei a entender. Eu virei meio Gente, foi difícil eu entender o que ela tinha feito. Todo mundo, né? Eu acho que eu Mas deu tudo. E, inclusive, naquele mês você bateu a meta, não bateu? E ainda isso, depois eu ainda perdi a minha carteira no último dia. E eu precisava do cartão. Nossa Senhora. Mas vencendo todos os obstáculos. Bom, falando em perder, de vez em quando, gente, ela perde alguma coisa. Aí você vai virar o E aí ela pede pra gente ir atrás. Sanata, então eu vou começar a fazer as piadas sua também, porque já tá ficando muito também. E aí você tá me dando a deixa. Mas o que eu quero dizer pra vocês, gente, que tudo que podia acontecer naquele mês e me desafiar, só que meu foco é assim, eu não tava nem aí o que tava acontecendo, eu só queria chegar no Rio de Janeiro. Exato. Então, quando acontece algum problema, só queira chegar no teu foco. Ô, Cris, é engraçado que tem gente que, não sei se você já viu uma situação dessa, acredito que sim, tem pessoas que estão lá focadas, né, numa meta, querem alguma coisa e de repente acontecem, né, esses desvios, e aí a pessoa fala, ai meu Deus, é um sinal, isso é para eu não fazer, não vou pro Rio de Janeiro, tem gente que sentaria no aeroporto e choraria no Rio de Janeiro. Tem gente que interpreta dessa forma. Ou brigaria com a pessoa, né, gente? E muitas vezes, na verdade, é como você falou, né, aquele teste, tá, você quer tá lá mesmo, você vai mudar de frequência ali, você vai ser testado. Eu já cheguei dando risada, né, o povo tem que resolver, porque, gente, eu ganho na risada. No aeroporto lá de Londres, você lembra, falando no aeroporto? Contar, gente. Meu inglês é bem pior que o da Ana, é bom. A gente chegou em Londres com as malas com muita sobrepeso. E aí chegou lá no aeroporto, separaram a gente. Eu não sei como, eu dei um sorriso, falei umas coisas lá e a minha mala passou. A Ana, no dia ela estava mais cansada, vamos dizer assim. Eu dei azar, eu peguei difícil. uma senhora ali que estava... Aí juntou a braba com a braba e... Enfim, mas no fim deu tudo certo. A gente chegou, né? Aí quando chegamos em São Paulo, o nosso voo não existia mais também. A gente pode fazer um podcast só das roubadas de viagem. Roubadas de viagem. Gente, aquela vez que a minha mala foi perdida no hotel. E a vez que eu tive uma mala perdida no hotel, a gente já teve mala perdida, né, no aeroporto. Ficou uma semana no Lost and Found. E aí você vê, gente, o que a gente tá querendo brincar aqui com vocês, porque é a primeira, a gente vai criar aqui um roteiro na próxima. Na próxima a gente vai ter um roteiro.
é que as coisas elas vão acontecer. E sabe o que é mais legal? Quando as coisas passam, o que você vai lembrar mais e vai lembrar rindo daquele. Nossa, sabe aquela vez que aconteceu isso? Eu usei aqui uma história que agora vocês estão risada, mas claro que você tá Sim. indo para um evento, na época ferrada de grana. Imagina se eu perder o voo e não pudesse embarcar, tivesse que pagar por sorte. Erro, não é Isso é legal que você falou, Cris, ferrada de grana, porque eu sei que às vezes as pessoas olham, né, para o nosso momento atual e pensam, ah, mas é mais fácil, você tem dinheiro, você é como sempre fala, né? A crise bem-sucedida, de né? família rica, a vida inteira Crise eu de ouvi família isso. rica, enfim. Mas é legal você ter tocado nesse ponto, né? Porque naquele momento, além de tudo, tinha a questão financeira, né? Não estava sobrando, gente. Nem um Tava pouco. faltando. Então, todo desvio, né? Ter que pegar um outro voo, às vezes, um custo a mais, um táxi a mais, um Uber a mais. Enfim, gente, isso tudo naquele momento Fazia fazia diferença. Fazia né? muita diferença eu ter que pagar aquele Uber que era a metade do galhão. Mas estava meu time indo me buscar. Eu não ia ser deselegante com eles, já que o erro foi meu, né? Porque talvez também fizesse diferença para eles a gasolina de buscar e Sim, para a gente não ia sim. chegar a tempo onde estavam me esperando. Então é a minha responsabilidade, né? A Ana é minha amiga desde o tempo que eu era. A Ana já pegou vários altos e baixos meus. Espero que agora só para cima. É. Mas é legal, eu acho que até por a gente ter vivido, né, uma fase mais quebradas, né? A gente é amiga na pobreza e na riqueza. Olha só que Olha que bonito isso, romântico. gente. Agora vai dar margem. Agora vai dar match. Agora vai. Gente, não adianta, Gente, a gente já foi amiga na pobreza e na riqueza. E a amizade tá aqui, ó. Mas é muito legal, acho que a gente dá muito valor, né, Cris? A gente já foi muitas vezes num restaurante e não podia comer e beber o que queria, né? Quantas vezes a gente sonhou e, ai, amiga, como seria incrível fazer uma viagem, né? Poder E a nossa conhecer primeira algum viagem, lugar. 100% tipo nossa, Foi. que não foi da Doterra, não foi nada, foi ano passado, em dezembro. Foi ano em 20 passado. anos de amizade. 20 anos de amizade, isso é legal, acho que a gente foi pra... Foi em 19, né? A gente ainda não tinha 20 anos de amizade. Gente, a gente é amiga desde muito novinha, só pra vocês entenderem. Novinha, desde a maternidade. A gente tem 20. Amiga, tá boa essa história. Tá boa, a gente se conheceu na maternidade. Lógico. No jardim de infância, porque eu sou um pouquinho mais nova. Na maternidade não dá. Brincadeira, mas foi muito bacana aquela viagem. Até durante a viagem a gente falou sobre isso, né? Era uma conquista para nós. Estar naquele lugar, ir nos restaurantes que a gente foi, né? A questão do hotel, os passeios ali que a gente fez, foi muito marcante para nós, porque a gente sabe dar valor. Exato. Né? A gente sabe que... Gente, vocês não têm noção, assim, tudo que a gente mostra para vocês é com muita conquista. E eu sempre falo, teve gente que já falou que eu sou exibida e outros que falaram que eu sou metida. Gente, eu vou falar uma coisa, tem uma pessoa que não é metida, não sou eu. Vocês não têm noção. Acho que eu sou talvez a pessoa mais metida que eu conheço. A Cris é muito desencanada. Quem acha que ela é metida não é problema de metida, é problema de miopia. Aqui, tá revelado. O problema não é que ela é metida, ela é míope e ela é tímida. Muito tímida. Ninguém acredita, Zanata, mas eu sou muito. Gente, ela não falava nem no telefone. Não. Ela não gostava. Como é que você namorava, amiga, sem falar no telefone? Com o namorado falava? Falava, mas assim, tinha que estar namorando. Já falava, gente, eu morria. Eu não vou falar isso que eu vou entregar a idade. Mas eu sou da época que a gente... Começo do celular, né? Então, às vezes, você tinha que ligar para casa da pessoa. Ai, gente, eu não ligava. Eu não ligava. Eu não era eu passei por isso de ligar para casa. Eu liguei para casa. Né? Meu primeiro namorado foi eu que liguei. Tu vê, antigamente os relacionamentos eram mais desafiadores, né? Você tinha que ligar para casa, você não sabia quem ia atender, você não sabia se a pessoa ia estar ou não estava. Acho que o povo se esforçava mais. Eu acho. O povo fica... Instagram, WhatsApp, enfim. Estranho. Mas enfim, a gente já viveu os dois mundos. Vamos parar de falar de relacionamento, vamos voltar para a Doterra. Volta. Ter nossa conversa. Se for na minha casa ou na casa da Ana, com certeza. Gente, mas tá faltando vinho mesmo, né? Tá, eu acho que a gente tem que fazer o winecast. Vamos fazer a votação? Próximo podcast, a gente vai ter um roteiro produção. E o vinho. Roteiro e vinho. Roteiro e vinho no próximo podcast. É isso, porque a gente adora vinhozinho, gente. A gente até exagera. Tudo a gente exagera no Instagram, mas é porque a gente se diverte. A gente não bebe todo dia, né? Vamos deixar claro. Porque não dá pra ser fitness. Né? Alô, né? O
pessoal do corpo médico aí. Corpo médico, gente, vão doutor, ouvir a gente falando aqui, vão dizer, doutor nutripersonal, a elas gente estão... não bebe todo... A gente até exagera na piada para vocês não... Para quando a gente ir, vocês acharem que tá na vantagem. Hoje tem um corpo científico cuidando da gente. Gente, é que eu vou falar por mim, né? Eu destruí demais para poder ganhar dinheiro. Eu só pensava em trabalhar. Hoje eu tenho um corpo científico me ajudando a recuperar o estrago, graças a Deus, né? Cada fase da vida, né? São as prioridades, aquela famosa frase que eu amo, né, Cris, que eu sempre falo, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E você entender em cada momento da tua vida qual é a tua prioridade, isso é fundamental para seguir. Exato. E, gente, eu tô numa... Eu brinquei até com a Ana nos últimos tempos, assim, eu tô abrindo mão de algumas coisas da minha vida hoje, porque a minha prioridade sou eu quero viver bem nesse exato momento da minha vida. E às vezes a gente compra, não brigas, né? Mas a gente compra, às vezes boas oportunidades aparecem pra gente em momentos e você tem que entender, porque nem toda boa oportunidade, ela vai ser boa pra você. Pra você, exato. Porque daí, aquela história, daqui a pouco você não tá fazendo mais nada direito, né? Porque cada hora você inventa um troço novo. E aí, daqui a pouco E quando você tá ferrada, não aparece... Quer dizer, do terra aparece a qualquer momento, né? Mas quando você tá ferrado, parece que as oportunidades, elas fogem de você. O que é vibração? Mas quando você tá bem, as melhores oportunidades aparecem pra você. Porque as pessoas querem estar próximas de pessoas que estão vibrando numa energia boa. E aí, eu vou falar pra vocês, é o momento mais desafiador de você saber o que você quer e o que você não quer. Que causas eu vou abraçar, né? Eu sempre falo, quais são as guerras que eu vou comprar. Né? E aí, é o momento mais desafiador. Eu falo que todas as fases tem, né? Quando você não tá bem, você tem questões a administrar. Quando você tá muito bem, você tem outras, talvez mais desafiadoras até. Você precisou da fase que você não tava bem para juntar, para você ter o aprendizado da fase que você tá bem, né? Então, é viver bem todas elas e tentar o máximo de aprendizado que você consegue de qualquer uma, né? É isso aí. E a gente já passou por altos e baixos. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. E como? E sempre, né? A gente tava vindo para cá hoje falando, né? Resolvendo um desafio que aconteceu de manhã. Exato. E já tá resolvido. E como a gente é prático. Gente, tem umas coisas rápido, que a gente... né? Essa é a vantagem de você ter uma boa mentalidade. Não é que as coisas não vão acontecer com você. Você não consegue impedir que elas aconteçam. Mas você dá o devido tamanho para elas. Não é que a gente não sente, né, Cris? Não é que você não vai... Não é que eu não choro, não é que eu não fico triste... eu sinto isso tudo, mas eu sinto por menos tempo, né? Você talvez deixe aquilo ali, né, estragar um pouco do teu dia por 5 minutos, não mais do que isso, gente. Eu já tô virando 2, Ana. Não mais do que né? isso, Se aprendeu 5, eu já tô no 2. Porque daí, senão você estraga o teu dia inteiro, daí daqui a pouco estragou a semana inteira, estragou o mês inteiro, estraga a tua vida. Exato. Né? Então... E não é, de novo, aquilo que a gente falou ali no comecinho, importante, o tamanho é você que cria. E a gente tem que aprender, o tamanho que as coisas precisam ter, o tamanho que elas precisam ter. Que é onde eu acho que as pessoas acabam errando muito, né? E aí a sua energia vai ser sugada pelo problema, em vez de ser sugada pela solução, né? Joga na solução da energia, gente. E não tem problema que não tenha solução. Não tem. Exato. Aí você vai me escrever aí, tem. Não tem, gente. Gente, olha que coisa linda agora o Theo. Nossa Senhora, eu fiquei tão que emocionada. Milagre de Deus aquilo. Eu ali, ontem quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito emocionada. E aí você começa a pensar, né, o poder da fé, né, o quanto você pode acreditar, né. Eu, no dia até que, teve um dia que eu vi ali que ele tinha melhorado, e era um dia que para mim estava sendo mais desafiador, eu tava, eu preciso reforçar aqui a minha crença, e aí eu vi o Theo melhorando e falei, cara, tá aqui a resposta que eu precisava. Exato, sempre tem. Gente, a gente precisa ser mais... as respostas, elas estão sempre na nossa frente, né? Eu sempre falo isso. A gente precisa acreditar mais nas informações que estão vindo, nos detalhes. Porque às vezes é sutil, às vezes não. Talvez o problema imenso que está aparecendo na sua frente foi avisado com antecedência e você não quis olhar. Exato. Né?
e você entender por que aquilo está acontecendo, mas o teu foco não é o porquê está acontecendo, é o que você tem que melhorar para resolver. Porque enquanto você gastar a tua energia pensando, né, por que que eu estou passando por isso? Por O que eu podia ter feito que não acontecer, para não acontecer? Né, aquela coisa de ficar se punindo muitas vezes, se culpando, gente, não vale a pena. O problema já está ali, aconteceu, então tá. Qual é o próximo passo? O que que eu posso fazer para minimizar, para resolver? De que forma eu vou... qual é a ação que eu posso fazer para reverter? Enfim, focar sempre na solução e não no problema. Cara, e é muito visível, assim, a gente que convive com pessoas todos os dias, a diferença de quem está fortalecendo a sua mentalidade, fortalecendo para as pessoas que não estão. Porque é no olhar. É no olhar das coisas. Né? Nas coisas mais bobas do dia a dia, né, Cris? Quando você faz uma coisa, você faz todas as outras. Exato. São em coisas muito pequenas do dia a dia que você começa a observar essa mudança, né? Treinar esse olhar. Eu vejo que tem pessoas que fazem assim, eu não vou fazer isso, porque se lá na frente eu tiver um problema por causa disso, então é melhor eu não viver isso. Tem gente que não quer ganhar dinheiro, porque não quer ter um problema de lidar com dinheiro. Sim. Inclusive, uma das mentalidades que mais prejudicam as pessoas é o problema que eles têm com dinheiro. Você não atrai aquilo que você não gosta. E as pessoas têm muito problema com dinheiro. Eu, quando fui estudar sobre mentalidade, eu percebi que eu tinha problema com dinheiro. Aí, cara... Como você vai ficar rico? Como você vai mudar de vida? Se você não sabe lidar com dinheiro. Se você não tem, né? Se você tem problema, você acha que dinheiro é uma coisa ruim. Se na tua cabeça quem tem dinheiro é do mal, quem tem dinheiro né? Quer ver uma coisa que a gente nota muito no nosso negócio? Que as pessoas falam, mas pra que tanto? Eu não preciso Parece que é um tabu, de tanto. Né? Parece que o dinheiro virou tabu. Exato. Assim. Eu não preciso de tanto, tudo bem. Então vai lá, serve mais pessoas. E se sobrar dinheiro, você pode doar. Tem muita gente que doa, né? O dinheiro, ele é consequência do tanto que você serve à humanidade. Se você servir muito, automaticamente você vai ganhar muito, vai voltar para você. E se não fizer sentido para você, você devolve. Quantos bilionários que a gente tem por aí que doam as suas fortunas, né? Então, assim, não é questão do quanto você recebe, mas de quanto você serve. E aí as pessoas se limitam de viver coisas incríveis. Porque na cabeça delas, elas têm aquela crença, que daí a gente pode entrar aqui num super discurso, explicar que na época feudal não queriam que a gente mudasse de classes. Então, foi criada uma série de textos, né? Usaram muito a Bíblia, que na Bíblia, na verdade, não se fala que ser rico é ruim, ao contrário. Só que naquela época, né? Talvez eu entre em termos polêmicos, a igreja da época, por causa da era feudal, queria que você não mudasse, né? Não mudasse casta, eu já tô indo pra Índia, não mudasse de momento padrão, né? cultural, Cristina. Exato. E aí eles começam a criar esse discurso que até hoje se segue, né? Porque, cara... E aí você vê que as pessoas não mudam. E quando você entende que não, que o dinheiro é só uma energia, né? Ela vai vir. E assim, uma pessoa que ela é boa e ela ganhar muito dinheiro, ela vai se tornar melhor. Uma pessoa que é ruim, ela vai ganhar dinheiro, ela vai se tornar pior. Ele só potencializa, viu? Ele não torna a pessoa pior. Exato, tem gente que tem essa coisa do, não, mas o dinheiro é ruim. Não, gente. De forma alguma. Vocês estão vendo que Cris também é cultura, né? Gente? Cristina. Professor de história. Cristina, dona Vanderlei, educou muito bem essa menina, gente. Olha, treinada aí nas melhores escolas de etiqueta da Suíça. Pior que foi educada, né? Mas... Você tá desencanadinho. Esse aqui é um teste, né? Diz que é o piloto que se fala, né? Que a gente faz um teste, um piloto, a gente tá achando super bacana. A gente tá mais pra copiloto do que pra copiloto. Mas esse aqui é um piloto, a gente tá fazendo essa experiência e eu adorei, Ana. Você gostou? Eu também adorei. Eu só acho que tem que realmente ter o vinho e o roteiro no próximo. Então tá, a gente quer saber a opinião de vocês aí. Tem vinho, não tem vinho? A gente quer ajuda pro nome. A gente precisa de ajuda pro nome do podcast. E a gente também quer que vocês tragam perguntas, né, e temas que vocês gostariam porque a coisa que a gente mais ama, ouvir né, aqui. Ana, é esse feedback de vocês, tanto nas redes sociais e tal. A gente que vocês adora gostariam interagir. de ouvir. A gente pode entrar em temas do nosso negócio. A gente adora falar, por exemplo, sobre liderança feminina, uma coisa que a gente pensou bastante. A gente quer trazer convidados, sim. A ideia, de novo, como falei para vocês, esse bate-papo, eu adorei.
Eu acho que também amei. Eu adoro uma novidade, eu adoro um desafio, você me conhece, né? é. Eu sou, gente, do jeito que eu sou intensa, eu vou querer gravar todo dia. Ô, amiga, e assim, já que a gente tá encerrando aqui, não teve vinho, Hum, será que a hora que a gente sair daqui a gente pode tomar um vinho? quem sabe, hein? O que vocês acham? Ela quer fazer? Ela diz que ela não é mais a rainha do after, Não, mas gente, tá eu aqui tô, querendo eu tô, fazer eu tô after. aposentada, eu sou uma moça séria agora. Estou aposentada, Por que mas, você tá gente. séria, Ana? Eu sou uma moça séria. Olha, eu querendo lançar um boato, agora vai todo mundo. Ai, a Zanata está namorando. Gente, a Zanata não tá namorando. Que a gente tem que tomar... Não, mas ela gosta de fazer de anjo, gente. Aí depois ela aparece de diabinho, é assim. Não, mas vamos. Brincadeira, gente. Mas é assim, essa é a ideia do podcast, fazer uma conversa que sim traga muitas informações para vocês, coisas de que vocês gostam muito que a gente converse, mas assim, ó, de forma leve, como vocês viram a gente fazendo, né? Exato, como a gente gosta de fazer, trazendo mesmo os assuntos mais sérios, né, de uma forma mais divertida, leve, como a gente gosta de levar a vida, né, amiga? Então tá, mas na próxima, com roteiro, amiga. Com roteiro, Pelo amor de gente, Deus, com porque aqui a roteiro. gente ficou chorando, mas se deixar a gente fica 500 horas conversando, sim, Fica. tá bom? Então, Então, até a vamos ver, né? próxima. Até a próxima, gente.